Bom, agora eu consegui colocar para gravar, mas não estou conseguindo colocar o webcam de novo. Chato. Pessoal, a câmera não deu, não. O slide ainda não está aparecendo para mim, mas se estiver aparecendo para vocês, a gente já começa aqui, para não atrasar muito. Tá, então vamos começar. Eu abro a apresentação do lado. Para mim tá tudo em branco, uma página branca. Bom, pessoal, então como eu estava falando, a aula de hoje ela tem um conteúdo mais carregado, ela é uma aula mais importante, mais puxada. Então, por favor, vou pedir para vocês participarem direitinho comigo, não deixar de colocar as dúvidas e fazer o acompanhamento pelo livro-texto. O slide que está aparecendo para vocês é o slide dos objetivos de aprendizagem ou é cronograma? Cronograma. Então, pessoal, só para lembrar aqui, a gente está seguindo direitinho o cronograma. Hoje a gente vai falar sobre a secreção gástrica e no final da aula eu vou dar as orientações para vocês fazerem o tutorial que já está disponível lá na plataforma LT. Tá? A gente dá, eu fico um tempo aqui para vocês abrirem a plataforma LT para ver se todo mundo consegue acessar. Eu já disponibilizei eles para vocês com a duração até o dia 4, às 10 horas da manhã. Então, vocês têm até segunda, 10 horas da manhã, para concluir o tutorial, valendo 2,5 pontos. No final da aula eu explico certinho, tá joia? Rodolfo, você não está conseguindo abrir o slide? Não está aparecendo para mim também. Não está aparecendo o slide para mim também. Vamos ver se, às vezes, dando uma atualizada na página, ele não aparece. Apareceu? Ele demora. Para mim não apareceu ainda, Rodolfo, mas eu vou seguindo aqui. Eu vou seguindo pelos slides. Então, pessoal, agora tem os objetivos de aprendizagem, né? Então, como eu falei, ela é uma aula mais densa, então vocês vão ter um número maior de objetivos de aprendizagem. Não vou ler todos agora, porque esses objetivos são para vocês. Ao concluírem o estudo, cada um desses tópicos tem que estar bem fresquinho. Ai, agora apareceu. Tem que estar bem fresquinho na cabeça de vocês. Papel fisiológico da secreção, as regiões do estômago, como é iniciada a secreção gástrica, as fases cefálica, gástrica, intestinal da resposta secretora, a gente vai falar aqui hoje. As bases celulares da secreção ácida, essa é a parte mais importante da aula. Então, definir a base celular da secreção ácida e as alterações morfológicas que acontecem nas células parietais para que isso ocorra. No final, a gente vai fazer algumas relações com a clínica, porque, como eu disse, é muito importante. A gente tem várias patologias, como úlcera, gastrite, a questão da cirurgia bariátrica, né, uma coisa que dá para relacionar bastante, como a questão da cirurgia bariátrica e remoção de parte significativa do estômago pode afetar esses mecanismos fisiológicos que a gente vai estudar, fazer essa correlação com a clínica. E vocês vão ver como que é legal quando a gente consegue integrar, aprender a fisiologia junto com a farmaco, junto com a patologia. No finalzinho a gente vai falar um pouquinho do H. pylori, então vocês vão fazer um gancho também com o MDA. Eu acredito que a professora Cristina Belo já tenha falado de BGN com vocês, já tenham falado do H. pylori. Vocês já viram, pessoal, o MDA, o H. pylori, Helicobacter pylori? Bacilo gram-negativo? Não, né? Então, a gente faz uma introdução breve e aí, quando vocês forem ver mais aprofundado com ela,
a gente já vai saber aonde que ele atua no organismo humano. Bom, pessoal, eu estou falando agora do slide 4, não sei se está aí para vocês, mas é onde que a gente começa a introduzir sobre a secreção gástrica. Como eu falei na aula passada, o pH do estômago ele vai girar em situações estimuladas após a refeição entre 1 a 3, né, variando ali de 1 a 2, então pH baixíssimo, a gente vai ter uma concentração 3 milhões de vezes maior de H+, no suco gástrico do que no sangue. Então, eu falei que as células parietais ou células oxínticas da mucosa gástrica que secretam HCl são células superpoderosas, porque elas fazem toda essa secreção com gasto de energia, elas empurram o H+ contra o gradiente de concentração dele para formar o suco gástrico. Então, são células muito ricas em mitocôndrias, para poder gerar ATP, para manter essa quantidade extremamente elevada de H+ na luz do suco gástrico. A gente tem um gasto mais ou menos de 1.500 calorias por litro de suco gástrico, então o gasto energético do nosso organismo para a produção do suco gástrico também é muito elevada. Questão metabólica, é importante a gente saber isso. E eu coloquei essa tabelinha aqui do livro do Lang, que ela está bem atualizada, e ela fala sobre os principais constituintes do suco gástrico, da secreção gástrica. Lógico, a gente tem ali o HCl como principal constituinte, ele é liberado pela célula parietal ou célula oxíntica, que vai ser o grande alvo da nossa aula hoje, essas células. E quais são as funções do HCl? A gente comentou, fazer uma limpeza de tudo que entra no nosso organismo durante as refeições. Então, seria ali esterilização da comida, da refeição, e a hidrólise já das proteínas, tá? Hidrólise das proteínas e dos lipídios. Aqui a gente não vai hidrolisar carboidrato no estômago, não, tá certo? Além disso, outra coisa que é fundamental, pessoal, para vocês terem uma ideia, se a gente fizer a remoção quase total do estômago, ainda é compatível com a vida. O paciente, ele faz uma cirurgia bariátrica ou ele tem um câncer, ele precisa remover praticamente o estômago inteiro. Ele ainda consegue continuar vivendo, mas ele precisa fazer a reposição do fator intrínseco. Se não for feita a reposição do fator intrínseco ou a suplementação endovenosa da vitamina B12, esse paciente vai a óbito. Então, a vitamina B12, que a gente consegue absorver com a ajuda do fator intrínseco, ela é vital, né? Ela é fundamental para a manutenção da vida no nosso organismo. Então, sem o estômago, a gente vive, desde que seja feita a reposição da vitamina B12 ou fator intrínseco, tá certo? A grande maioria dos pacientes de cirurgia bariátrica, eles têm que fazer essa reposição da vitamina B12 por via endovenosa de meses em meses, porque eles têm uma perda muito grande da quantidade de células parietais, tá? Da mucosa gástrica, eles precisam fazer a reposição desse fator. Além disso, a gente tem o pepsinogênio, que quando ativado em pH 2 vira pepsina e já começa a fazer a digestão das proteínas. O muco e o bicarbonato, que são fundamentais para proteger a mucosa. Fatores trefoil, que são fatores que vão atuar na formação desse gel mucoso de bicarbonato, tá? Eles vão permitir a formação de um gel mais denso que protege a mucosa gástrica. Temos ainda a secreção da histamina, que vai atuar ali de forma parácrina para induzir a secreção de HCl. Então, a histamina é um fator que induz, aumenta, estimula a secreção de H+, a gastrina, mesma coisa. Lembrando que a histamina
é secretada pelas células enterocromafins, que a gente começou a falar na aula anterior, enquanto a gastrina é liberada pelas células G, que estão localizadas na região ali do antro estomacal. A gente ainda tem uma forte vascularização. Então, o sistema nervoso entérico, plexo submucoso, o plexo meentérico, ele é muito presente. Tem várias eferências vagais que vão inervar a parede do nosso estômago. Então, papel aqui de hormônios, nós temos aqui substâncias que vão atuar na corrente sanguínea, como a gastrina, a histamina, que vai atuar de forma parácrina, e a gente tem a atuação nos plexos nervosos, os neurotransmissores, tá? Tem o peptídeo de liberação da gastrina, que é um neurotransmissor que vai estimular a secreção da gastrina. Gastrina, por sua vez, na corrente sanguínea, aumenta o HCl. A acetilcolina sempre presente. A somatostatina também vai ser um fator contrarregulatório, tá? A somatostatina liberada pelas células D, ela vai inibir esse processo de secreção de H+, contrarregular, para gerar um balanço no valor do pH. A somatostatina é liberada pelas células D e ela tem uma função parácrina também sobre as células parietais. Então, esse quadrinho, ele é um resumo de tudo que a gente vai ver passo a passo durante a aula. Lembrando, pessoal, que nós podemos dividir a secreção gástrica em 3 fases. A fase cefálica, que é o preparo para a refeição, né? A gente tem a figurinha aqui da moça sentindo o olfato, o paladar, quando a gente pensa na comida. Então, é uma preparação. Então, ao pensar na comida, ao olhar o relógio, ver que está na hora do almoço, ou alguém falar que vai fazer o seu prato preferido, ou vai comer aquela sobremesa que você adora, isso já começa a liberar cerca de 30% do seu suco gástrico, do H+, começa a ser liberado pelo estômago. Matheus, a gente vai falar com bastante calma. A gente tem uma camada mucosa formada por proteoglicanas, mucina e bicarbonato, que protege as células da parede e fazem elas serem resistentes, esse meio superácido, tá? A gente vai falar direitinho disso mais para o final da aula, tá? Então, pessoal, quais são os neurotransmissores ali principais durante essa fase cefálica? A acetilcolina via nervo vago, né? O GRP, que é o peptídeo liberador da gastrina, Gastrin Releasing Peptide, que vai aumentar os níveis de gastrina no sangue. A gastrina na circulação, ela chega até as células parietais e estimula a secreção de HCl. Então, 30% da liberação de HCl acontece ainda nessa preparação para receber o alimento. Como que eles fizeram esses estudos? Um dos primeiros estudos da fisiologia moderna foram feitos dentro desse assunto, né? A gente tinha um fisiologista, que era o Pavlov, e ele fazia vários experimentos com cães. Não sei se eu comentei desses experimentos com vocês, mas é muito interessante. Ele falava sobre o condicionamento e a antecipação da refeição. Ele conseguia fazer um experimento para medir a quantidade de suco gástrico produzida pelo estômago dos animais, dos cachorrinhos. Ele media isso, ele media o pH ali no suco gástrico. Ele tinha um sensorzinho, colocava, né, por meio cirúrgico, introduzia uma sonda que media o pH do suco gástrico, e aí todo dia ele levava o pote de ração e tocava uma sirene, uma campainha. E aí o cachorro ficava esperando e salivava muito, e também ele media a quantidade de saliva e ele media a quantidade de suco gástrico. E aí ele percebeu que
só a sirene, sem ele ver a comida, só o barulho, né, a audição já estimulava a secreção de HCl pelo estômago. Então, foi a partir daí que eles começaram a fazer experimentos com humanos em laboratório também. Como que eles faziam? Eles colocavam essa sonda de pH no estômago do paciente e pedia para o paciente apenas mastigar a comida ou apenas sentir o cheiro da comida. E os resultados são interessantíssimos. Tem vários artigos nessa área que apresentam esses resultados, que mostram quando o paciente ele cheirava a comida antes, sentia o cheiro e era uma comida que ele gostava, o pH do estômago ficava bem mais ácido, a secreção era bem mais forte quando se tratava de uma comida que ele gostava e quando ele ficava cheirando a comida antes de comer. Então, esses experimentos são super interessantes e foram eles que originaram esse estudo da fisiologia, né? O conhecimento sobre os hormônios que regulam a secreção gástrica, a digestão e a absorção. Bom, pessoal, depois a gente tem a fase gástrica, que é quando o bolo alimentar, ele entra, ele passa pelo esôfago e ele chega dentro do nosso estômago. E aí o estômago vai ter aquela função principal de armazenamento, né? Então, a presença do alimento, ele causa uma distensão mecânica na parede do estômago, ativando ali os mecanorreceptores. Esse estiramento vai liberar vários neurotransmissores, tá? Como acetilcolina, como GRP, e esse via vago, nervo vago, principalmente, que está ativando ali, e isso vai aumentar a liberação de gastrina. Além disso, o que mais a gente tem acontecendo no estômago? O pepsinogênio, liberado pelas células principais do estômago. O pepsinogênio, ele vai ser convertido em pepsina, ele tem uma função autocatalítica. O que é isso, gente? Quando o pepsinogênio está na presença de um pH 2, que é o seu pH ótimo, ele consegue fosforilar o seu sítio catalítico e ele torna-se a pepsina. A pepsina vai começar a degradar as proteínas no estômago, liberando alguns aminoácidos. E esses aminoácidos, eles então vão atuar como sinalizadores para as células G, né? Lembrando que a gastrina é liberada pelas células G que estão no antro do estômago, tá? A pepsina, ela vai quebrar principalmente as moléculas de colágeno, tá? Que é uma proteína grande, então ela vai fazer a quebra inicial do colágeno, liberando esses aminoácidos em pequena quantidade. Os aminoácidos, então, caem na corrente sanguínea, aumentam a liberação de gastrina, e eu tenho mais cerca de 60% do HCl sendo liberado. E aí, pessoal, a gente passa para a terceira fase da secreção gástrica, que é a fase em que o alimento... É engraçado, a câmera não libera mesmo, webcam. O alimento passa do estômago e vai sendo pouco a pouco liberado para a região do duodeno. E aí a gente já tem ali a fase intestinal, tá? Então, essa passagem do estômago, do quimo, que vai estar extremamente ácido, para a região do duodeno, ela precisa ser feita de forma muito lenta e gradual. Por isso a gente tem ali o piloro, que é aquele esfíncter pilórico, que tem essa função de liberar aos poucos o quimo para não lesionar a mucosa do duodeno, que é uma mucosa frágil. Ela não é tão protegida, ela não tem uma camada protetora tão forte como a mucosa do estômago. E ali, gente, quando a gente tem essa presença do quimo ácido, os quimorreceptores, eles vão liberando ali, vão ser ativados, eles vão ver que o pH está caindo na região do duodeno e eles vão ativar mecanismos contrarregulatórios para diminuir a secreção de HCl,
tá certo? Então, eles falam, ó, o alimento já está passando para o intestino pouco a pouco, então vamos começar a diminuir isso aí, vamos começar a reduzir essa produção de ácido no estômago, porque o alimento já está passando para o intestino. Quais são esses sinalizadores? A gente tem ali principalmente a somatostatina, tá certo? Que vai inibir a secreção gástrica, a colecistoquinina, que é um hormônio que vai atuar lá nas células G, diminuindo a liberação de gastrina, diminuindo a produção de HCl. Além disso, já começa ali a quebra na região do odeno, a gente já começa a quebrar, hidrolisar alguns lipídios. E a hidrólise desses lipídios vai liberando ácidos graxos livres, né? Aqui eu coloquei ácidos graxos livres, e a gente também tem uma quebra ali de proteína, então outros aminoácidos. Esses ácidos graxos livres e aminoácidos também vão estimular a colecistoquinina, somatostatina, para inibir a secreção gástrica e contrabalancear esse processo secretório. Beleza? Então, pessoal, aqui eu dei uma passada geral, uma introduzida no assunto, e agora a gente vai aprofundar passo a passo sobre cada uma dessas etapas. Exatamente, Milena, são contrarregulatórios. Elas vão, quando o meu alimento já está passando para o duodeno, tá? Ele foi processado no estômago, então ele está passando para o duodeno, eu preciso o quê? Começar a diminuir a produção do meu HCl. Então, esses hormônios entram em ação, são hormônios contrarregulatórios, tá? Para causar um equilíbrio na produção e essa produção não ser exagerada. Ok? A gente vai falar mais para frente de cada um desses hormônios, e aí, se você ainda tiver com dúvida, você me fala de novo. Então, pessoal, aqui é só para a gente lembrar, já passei esse slide ontem, e vocês sabem melhor que eu, se a anatomia de vocês é melhor que a minha, as regiões aqui do antro, então as células G, que produzem gastrina, elas estão localizadas aqui na região do antro, as células oxínticas, então, aqui no fundo do estômago, as células oxínticas ou células parietais que liberam HCl estão localizadas, predominam nessa região, né, gente? Então, na fisiologia, na histologia, a gente sempre vai falar em predomínio. E eu também preciso destacar aqui a presença dessas pregas na parede para aumentar a área de superfície, para aumentar a área de contato do alimento com essas células. Lembrando, gente, que, mais uma vez, nós vamos precisar da histologia aqui. Essas pregas, elas são formadas por glândulas, as glândulas oxínticas, tá? E essas glândulas vão ser ricamente povoadas de diferentes tipos celulares. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre alguns tipos celulares que formam essas glândulas oxínticas, e vamos aprofundar o nosso estudo. Bom, coloquei aqui, às vezes eu fico até meio repetitiva, mas é porque eu gosto muito desse tema, eu gosto muito dessa aula, e eu acho que ela é mais importante para vocês por causa da clínica. Então, eu coloquei de novo aqui as regiões da cárdia em azul, ali o fundo e o corpo em amarelo, e o antro e o piloro em verde. E quais são as principais secreções naquela região? Então, ali na região da cárdia, a gente tem a secreção principalmente aqui do muco e do bicarbonato, porque ela está perto do esfíncter esofágico, né, gente? Inferior, então ela tem que proteger contra o refluxo. Então, vou ter muito muco aqui, muito bicarbonato, para proteger o esôfago do refluxo desse suco gástrico. E aí a gente tem aqui o fundo e o corpo, que vai ser a grande produção de H+. Quem mais que é liberado pelas células parietais? Fator intrínseco, muco também, pepsinogênio, lipase,
vai ter a região mais importante de quantidade de secreção vai ser a região do fundo e do corpo. E aqui no antro e no piloro, a gente tem predomínio da liberação de muco e bicarbonato, e também aqui é a região onde predomina a liberação de gastrina. Então, a gastrina é secretada pelas células dessa região, cai na corrente sanguínea, e aí na corrente sanguínea elas vão chegar aqui nas células parietais e vão estimular a secreção de HCl. Tranquilo? Então, o Antônio Carlos está perguntando se o refluxo é causado por problemas na região da cárdia. Exatamente, mais especificamente ali no esfíncter esofágico inferior. Então, se eu tiver um esfíncter que está ficando, normalmente em situações em que eu não estou me alimentando, eu não estou fazendo uma refeição, o meu esfíncter esofágico inferior, ele precisa estar fechado. Tá? Ele fica fechado. Se eu tenho um problema na contração do esfíncter, ele não está contraindo, ele está ficando um pouquinho aberto, Antônio, o suco gástrico pode voltar, tá? Então, seria um problema mais ali na região, um problema mais no esfíncter, especificamente no esfíncter que fica na região da cárdia. Bom, pessoal, e aí tem essa outra figura aqui mostrando a histologia de uma glândula oxíntica. Então, lembrando que aquelas pregas na parede são constituídas por várias dessas glândulas oxínticas. E a gente tem vários tipos celulares importantes aqui, né? Para mim tá bem pequenininho, deixa eu aumentar aqui para eu poder enxergar. Aqui, pessoal, as células parietais, tá vendo? As células parietais, que são, ou células oxínticas, elas estão representadas com essa membrana que parecem uns dentinhos. Esses dentinhos, na verdade, são canalículos, são projeções da membrana plasmática, onde vai localizar ali as bombas de H+, as bombas de próton que vão secretar o HCl. Então, ela tem essa forma toda especial, essa forma diferente que a gente vai ver hoje, e elas estão localizadas mais ou menos na região medial, aqui na região medial da glândula. Então, essas são as nossas estrelas da aula de hoje, as células parietais. Bem pertinho das células parietais, nós temos células vizinhas com função endócrina. São células que secretam hormônios, que vão regular o funcionamento das células superpoderosas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a célula D, que vai secretar a somatostatina. Então, a somatostatina, ela age de maneira parácrina aqui, ó, para inibir a secreção de HCl. A somatostatina está sempre na contramão. Ela está sempre inibindo o HCl. Aí nós temos aqui embaixo essa célula que está representada mais ou menos triangular, como uma célula enterocromafim, ou célula semelhante às células cromafins, que são também células endócrinas. Essa célula aqui, ela tem um papel fundamental porque ela vai liberar histamina. A histamina, ela vem na corrente sanguínea e atua aqui na célula parietal, estimulando a secreção de HCl. De H+. Então, a histamina tem um potente papel estimulatório na secreção de H+. Além disso, a gente tem aqui as células principais que secretam o pepsinogênio, que vai degradar a proteína, tá? Então, todo esse material secretado, ele passa pela glândula e chega aqui na luz do nosso estômago, onde ele vai atuar, entrar em contato com o alimento e exercer o seu papel. Então, o sentido da migração celular é aqui do meio para as bordas, tá? E aí, pessoal, a gente tem que lembrar aqui de um detalhe importante. Como esse pH é muito é muito ácido, muito H+, pH em torno de 1, 2, 3 aqui na luz do estômago, essas células, elas vão ser renovadas a cada 1 a 3 dias. Então, esse caminho aqui, ó, ele percorre durante mais ou menos 3 dias.
Quando essa célula chega aqui e está madura, ela já morre e aí outras células vão substituindo. Então, nessas glândulas, a gente também tem presença de células tronco, tá certo? Células tronco que vão permitir uma renovação constante dessa mucosa, desse epitélio. Tranquilo, gente? Essa glândula vocês já chegaram a estudar na histologia, glândula oxíntica. Ou glândula gástrica. Vocês viram isso, pessoal, com o Walter, professor Walter? Viram no microscópio? Me dá um feedback aí. Essas células migram a partir do... O Antônio Carlos está perguntando aqui, eu não entendi, essas células migram, o que acontece? Elas vão se renovando, porque essas células aqui vão morrendo por causa do HCl, e aí células novas vão substituindo essas células. E aí a gente vai ter essa renovação celular constante. Então tem uma migração de células tronco novas que vão formar novas células ali endoteliais, células epiteliais. Que o tempo de meia-vida dela é muito curtinho, de 1 a 3 dias no máximo, que ela dura ali por causa do contato com o meio extremamente ácido. Então, essa migração é essa renovação do epitélio, desculpa, a renovação do epitélio. Entendeu, Antônio? E vocês viram, gente, no microscópio, isso aqui, na aula prática de histologia? Não tem nenhum monitor de isto na sala, não? Eu não lembro mais quem são os monitores disso. Deve que sim, a Larissa respondeu, então. Ah, tem pergunta. Matheus falou que tem pergunta que eu não vi. Aonde, Matheus? O que tem na mucosa para resistir ao pH ácido? Esse a gente já falou. Somatostatina e colecistoquinina diminui a secreção gástrica? Diminui. O refluxo. Qual hormônio do estômago relacionado à saciedade? E em qual região é secretado? A gente tem um hormônio, questão da saciedade, a gente tem a leptina, que é secretada pelo tecido adiposo, que é o principal hormônio que causa saciedade no hipotálamo, tá? Então é a leptina, mas ela não é secretada pelo estômago. No estômago a gente tem a secreção da grelina, tá, Marcos? Mas eu vou falar mais um pouquinho, eu vou falar com mais detalhe dessa questão da saciedade no final para vocês. Por enquanto, esses hormônios que a gente está vendo aqui hoje são hormônios mais relacionados à secreção de HCl. A colecistoquinina é um hormônio que participa da digestão e ela tem alguma função de saciedade também, a CCK. A gente vai falar mais para frente. Mas são vários hormônios que estão relacionados à questão do apetite e da saciedade a nível hipotalâmico. Tá bom? Legal sua pergunta. Eu gosto muito desse tema, depois a gente vai aprofundar. Quem é que perguntou mesmo? Deixa eu guardar aqui. Foi o Marcos Paulo. Então, tem a grelina, tem a leptina no tecido adiposo, a própria colecistoquinina, tá, Marcos Paulo? Ela tem um efeito de saciedade no hipotálamo. A grelina da fome e a leptina da saciedade. Eu vou trazer para vocês verem uma figura sobre o experimento quando eles descobriram o receptor de leptina, que eles fizeram aqueles ratinhos OB, que são ratinhos obesos. E quando você bloqueia o receptor de leptina no hipotálamo, o ratinho fica obeso. É um trabalho super interessante, vou trazer para vocês verem aqui no final da próxima aula, na semana que vem. E aí a gente aborda mais profundo essa questão dos hormônios. Até aqui que a gente viu hoje, a colecistoquinina, ela tem um efeito inibitório, sim, mas não é o principal papel dela, tá?
Essa questão é bem legal. Tem outros hormônios também, o Marcos Paulo, até o GLP-1. O GLP-1, que é um peptídeo semelhante ao glucagon, ele está sendo usado no tratamento do diabetes tipo 2 e ele tem um poder de saciedade muito grande. Aí o que as pessoas estão fazendo? Mesmo os não diabéticos estão começando a usar esse GLP, análogo do GLP-1 para poder emagrecer. Tá uma febre, ele é injetável, é uma canetinha injetável. Se não me engano, chama Alira, o nome comercial. Tá uma febre. É um análogo GLP-1 sintético e ele é injetável, também está sendo usado. Tem uma tabelinha aqui que eu falo do GLP-1 também para vocês. Bom, pessoal, ainda em relação aqui à glândula oxíntica, né? Mostrando mais uma figura, a gente vai destacar agora a célula parietal ou célula oxíntica, que é a nossa célula superpoderosa da aula de hoje. E aí, quando ela está no seu estado ativado, uma célula ativa vai secretar HCl, ela tem uma mudança nos microtúbulos, microfilamentos no seu interior. Então, todo aquele mecanismo de transporte citoplasmático dela muda e ela vai assumir essa conformação aqui, com vários canalículos na sua membrana, e esses canalículos eles vão ser repletos de bombas de próton, bombas de H+, e vão liberar H+ aqui na luz do estômago. Então, ela sofre essa mudança conformacional muito grande para poder jogar na luz do estômago aquela quantidade exagerada de H+. Então, isso é que a gente vai ver em detalhe hoje. Esse slide eu tinha passado na aula de ontem, aí caiu a internet, caiu o áudio, tudo, mas ele é um esquema, lógico, gente, ele é um esquema, a gente não tem essa divisão das células bonitinhas assim, não. Só para destacar aqui de uma outra forma, aonde está localizada o predomínio dessas células. Então, na mucosa oxíntica, eu tenho um predomínio das células parietais. As células parietais vão secretar HCl, fator intrínseco. Células enterocromafins vão secretar quem? Histamina. Células principais, pepsinogênio. As células D secretam somatostatina, contrarregulatório. Aqui na região do antro, as células G liberam gastrina para circulação. Aqui eu tenho uma produção intensa de muco, mas eu possuo células mucosas em toda a minha parede, mas essa produção de muco aqui é intensa, tá? Então, é só um esqueminha mesmo, para vocês verem um outro formato. O slide ainda não abriu para mim. De novo, eu fiz um esqueminha aqui só para mostrar mais uma vez uma visão de um outro autor, os tipos celulares presentes nessa glândula. Aí a gente tem ali as células caliciformes, secretadoras de muco, então principalmente nessa região superior da glândula, onde tem mais contato com HCl, as células enterocromafins, que vão liberar histamina. Histamina vai atuar de forma parácrina, viu, gente, também, aqui na célula parietal, que é a nossa célula superpoderosa, olha como ela tem um formato diferenciado. A célula principal, que também secreta a lipase gástrica, completei aqui no esquema para vocês. Então, a acetilcolina, ela vai estimular todas essas células. Então, a acetilcolina está aqui ativando a secreção de HCl, ativando a célula caliciforme a produzir muco, ativando a célula principal a liberar o pepsinogênio. Ela também, a acetilcolina também vai atuar, eu não coloquei uma seta vermelha aqui na célula G, mas a acetilcolina também estimula a célula G a produzir a gastrina. A gastrina, por sua vez, também vai estimular a secreção de HCl. Então, toda essa redundância, existe um sistema redundante de hormônios parácrinos e
neurotransmissores que vão estimular e também vão inibir a produção de ácido gástrico, e vão estimular essa produção de HCl, porque ela é fundamental para o processo de digestão nosso, certo? Então, existe uma redundância de hormônios. Em fisiologia, isso é muito comum. Quando a gente tem um mecanismo importante, nós temos várias vias envolvidas e elas vão se potencializar, tá certo? Então, por exemplo, a somatostatina, que inibe a liberação de HCl, ela fica o tempo todo sendo bloqueada. E aí, quando eu preciso potencializar a minha secreção de HCl, eu vou tirar, tá? Eu vou reforçar aquela inibição da somatostatina. Quando eu já tenho a quantidade, o meu pH está muito baixo e eu quero voltar, subir o pH, eu tiro aquela inibição sobre a somatostatina e ela pode atuar diminuindo o HCl. São várias vias que se potencializam. É o que a gente chama de sinergismo, tá? Sinergismo é essa potencialização de vias diferentes atuando para o mesmo mecanismo. Aqui é muito claro na secreção gástrica. Bom, pessoal, esse é um outro esqueminha que eu tinha, como eu falei para vocês, eu não gosto de ficar preso a um autor só, porque cada autor traz uma nomenclatura diferente, uma função diferente. Então, aqui, essa tabelinha é lá do livro da Silverthorne, que é um livro bem básico, não dá para acompanhar só por ele não, mas ele é bom para pegar em véspera de prova, para tirar dúvida. Ele tem figuras muito legais, ele tem exercício, então é um livro de treinamento. Aí aqui ela fala da gastrina, e ele no quadrinho dela, ela coloca aqui, ó, outras informações, olha que bacana. Aí ela coloca a somatostatina inibe a liberação da gastrina. Falei, a somatostatina está sempre na contramão. A colecistoquinina, ela vai ter, vamos ver se ela fala aqui que ele tem um papel sobre o apetite. Ali, ó, promove a saciedade. Aqui, Marcos, você tinha perguntado quais hormônios que atuam no processo da digestão. Então, a colecistoquinina, ela é liberada pelas células da região do duodeno e ela vai ter um papel também na saciedade, mas não é a função primordial dela. A função primordial dela é promover a contração da vesícula biliar para liberar a bile no duodeno e inibir a secreção gástrica. Ela também vai atuar na saciedade. A secretina, como eu falei, a gente vai ver é também liberada pelo intestino quando a gente tem a presença de um pH muito baixo no duodeno, e ela vai ser o nosso antiácido natural, vai induzir a secreção de bicarbonato. A motilina, já falamos, o peptídeo inibitório gástrico, ou GIP, que é muito, também é chamado de peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Então, em alguns livros, a gente tem as edições mais novas, já trazem pelo nome de peptídeo inibitório gástrico, GIP, e outros livros mais antigos trazem nomenclatura de peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Por isso que eu gosto de apresentar sempre tabelas de autores diferentes. E eles vão atuar ali estimulando o papel da insulina, tá? O GLP-1 que eu havia comentado, que hoje a gente tem alguns análogos de GLP-1 no mercado para o tratamento do diabetes tipo 2, porque ele vai melhorar a captação da insulina pelas células, tá? Melhora a captação, estimula a liberação da insulina e ele vai ter esse papel forte também aqui sobre a saciedade. Então, ele vem sendo usado até por pessoas não diabéticas. A gente tem visto um uso errado aí em muitas academias para perda de peso.
Bom, pessoal, como que eu fazia, então, para dar essa aula toda? Porque ela é uma aula muito cansativa. Deixa eu só mudar aqui, fechar um pouco a janela aqui, que tá batendo sol. Peraí. Então, pessoal, como essa aula ela é muito importante e muito cansativa, muito extensa, como que eu fazia ela em condições normais, né, presencial? A gente tem um tutorial só sobre a célula parietal, em que os alunos da Físio 2 faziam esse tutorial no laboratório de informática. Nesse formato, a gente não vai conseguir isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mandar para o e-mail da turma, ou eu vou tentar colocar aqui no Canvas, não sei ainda, porque é bem pesado. Como que eu vou tentar passar isso para vocês? Mas aí fica só para quem tiver interesse. Quem quiser mesmo, para complementar o estudo, é um tutorial que você monta uma célula parietal. Então, você tem que colocar o trocador na membrana, e aí você testa, deixa eu colocar acetilcolina. O que a acetilcolina faz? Aí, quando você coloca a acetilcolina, ela liga no receptor muscarínico, aumenta a liberação de H+. Então, é um tutorial bem educativo, como se fosse um joguinho de videogame, que mostra o funcionamento dessa célula. É assim, eu acho lindo, eu acho super interessante, porque eu gosto do tema, mas não tem como eu cobrar isso de vocês, então vou colocar para quem quiser mesmo aprofundar, tá? Tentar mandar o link, talvez eu consiga compartilhar no Google Drive. Talvez eu compartilhe pelo Google Drive, eu mando no e-mail da turma de vocês. Só alguém me pedir que eu envio, é um tutorial bem legalzinho. Bom, pessoal, agora nós vamos mergulhar, então, sem o tutorial mesmo, por nossa conta, nós vamos mergulhar dentro da célula parietal, na membrana dela, no citoplasma, para entender como que ela funciona, para entender depois onde os fármacos atuam. E não só os fármacos, né? A gente tem o café, né? A cafeína, que é uma xantina, ela atua, tem um efeito sobre as células parietais ali e aumenta a secreção de HCl. O próprio álcool aumenta a secreção de HCl. Aonde que essas drogas, esses fármacos atuam dentro da célula? É importante a gente aprofundar para entender esses mecanismos. Aqui, pessoal, nessa figura, então, como eu falei, no livro da professora Margarida Aides, essa parte da citologia, da histologia, mecanismo celular, ela é muito detalhada. Então, dá para fazer um estudo bem legal. Aí ela mostra nessa figura aqui a célula parietal não estimulada à esquerda e 10 minutos depois da estimulação, como, por exemplo, com acetilcolina, né, ou durante a refeição. Como que ela tem essa mudança no citoplasma dela. Então, pessoal, o que a gente vê de cara aqui? Uma célula que é repleta de mitocôndrias. Olha o tanto de mitocôndrias que ela tem no citoplasma dela. Porque ela precisa produzir ali muita energia, muito ATP, para dar conta de colocar todo aquele HCl aqui para a luz do estômago. Então, aqui a secreção de HCl vai ser nesse sentido. E aí, quando ela está ativada, ela tem essa formação desses canalículos intracelulares, que são projeções da própria membrana plasmática dela. Então, esses canalículos aqui, eles vão estar repletos de bombas de H+, ou bombas de próton, tá? Que vão empurrar o H+ aqui para o interior do estômago. Além disso, a gente repara que tem um sistema de Golgi, né, um complexo de Golgi muito desenvolvido nessa célula. Olha como está o material genético, ele está bem descondensado, porque tem elevada síntese proteica, eles estão produzindo, sintetizando bombas de próton o tempo inteiro, então o DNA ele fica aberto
para permitir que ele seja copiado, replicado. Então, você bate o olho, você sabe que ela é uma célula diferente, uma célula extremamente poderosa, ativa metabolicamente. Então, agora nós vamos aprofundar nessa célula. Aqui, pessoal, então, a gente tem a mesma figura, só que mostrando aqui os mecanismos. Então, nós temos essas vesículas contendo as bombas de próton, que são esses pontinhos aqui. Então, eles ficam dentro do citoplasma, e aí, quando essa célula ela é ativada, eles transferem essas bombas de próton para os canalículos da membrana para ela poder produzir ali o HCl. Esses trocadores, essa bomba de próton passa para a membrana e vai liberando o H+ no lúmen. Aí aqui tem os personagens que são muito importantes para esse processo, tá? Aqui, aí está representando aqui, né? A gente chama ela bomba de próton ou trocador H+, potássio ATPase. Bomba de próton, potássio ATPase. Tá? Bomba de próton. Então, esse que é o nome que ela recebe. Ela está representada por esses pontinhos na vesícula e vai ser ligados aqui à membrana. Então, pessoal, quem são os atores mais importantes aqui? A gente tem a acetilcolina, ó. A acetilcolina via receptor muscarínico tipo M3, né? Via M3, ela vai aumentar o cálcio dentro da célula para fazer com que essa vesícula se ligue, tenha energia suficiente para ligar e passar a bomba de próton para o canalículo. Outra aqui é a histamina. A histamina ela se liga nos receptores H2. A histamina ativando o receptor H2, ela aumenta a AMP cíclico dentro da célula. O aumento do AMP cíclico também empurra as vesículas de bomba para a membrana. A gastrina. A gastrina é um hormônio, então aqui a gente tem neurotransmissor, aqui a gente tem um hormônio que pode chegar também por via parácrina, e a gente tem aqui um outro hormônio. A gastrina vai ligar o seu receptor CCK2, que é uma isoforma do receptor da colicistoquinina. E ela vai aumentar, a gastrina aumenta o cálcio dentro da célula, empurrando a vesícula. Tranquilo, gente? Então, é importante saber a localização desses receptores, o tipo celular que eles estão, para entender como que é a função na célula. Aí aqui, a gente sempre lembrar essa aqui é a membrana basolateral, tá? A membrana basal da célula. Então, eu tô ligando aqui a corrente sanguínea. A gastrina está vindo aqui pelo sangue, a histamina está vindo pelo sangue. Aqui eu tenho a luz do meu estômago, é aqui que eu vou liberar o HCl. Beleza, gente? Tá entendido? Pessoal, vocês precisam me dar um feedback aí para eu saber se eu estou indo muito rápido, porque essa parte agora ela é bem importante. Como a gente não tem como fazer o tutorial, em que no tutorial vocês montam essa célula. A gente não vai conseguir montar a célula aqui, então eu tenho que explicar cada parte. Tá dando para acompanhar? Beleza. Então, pessoal, esse desenho aqui também tá super detalhado, também do livro da Margarida. Pessoal, os slides da aula de hoje, eles são basicamente figuras. Então, não dá para fazer o estudo só pelo slide, por favor. Vocês precisam ler o conteúdo, fazer o acompanhamento pelo livro-texto. E aí, essa figura ficou bem didática, ela está na edição nova, não tinha na edição anterior. E ela mostra aqui em rosa aqueles estimuladores endógenos da secreção de HCl. Então, são aqueles produtos que o nosso organismo produz
né, o nosso corpo produz para estimular a síntese de HCl. E aí, quem são os principais? Histamina, acetilcolina e a gastrina. Olha que bonitinho. E aí, ela mostra exatamente aonde que eles atuam. Então, aqui a histamina, no seu receptor H2, né, vai o quê? Estimular a adenilato ciclase, e vai a estimular a adenilato ciclase, proteína GS, aumenta a AMP cíclico, tá? A AMP cíclico vai estimular aquelas proteínas quinases dependentes de AMP cíclico, as PKAs, né? E as PKAs vão empurrar as vesículas contendo a bomba de próton para cá. Então, histamina aumenta a AMP cíclico, empurra as vesículas com a bomba de próton para os canalículos. A acetilcolina, via M3, a gente sempre fala aqui do M3, ele vai ativar quem, gente? Fosfolipase C, vai quebrar o diacilglicerol, né, na membrana plasmática, aí eu vou formar o IP3 e o DAG, o diacilglicerol. O IP3, ele atua nos canais de cálcio intracelulares, liberando cálcio. O diacilglicerol estimula a proteína quinase C, que também aumenta cálcio. Cálcio aumentado empurra a vesícula de bomba para a região ali da membrana, onde ficam os canalículos. A gastrina vai agir pelo mesmo mecanismo. Então, quando a gastrina se liga ao receptor CCK2, aí aqui nessa versão nova do livro, ela traz essa nomenclatura, CCKB. Então, a colecistoquinina se liga no 1 e a gastrina, que tem uma estrutura muito parecida com a da colecistoquinina, se liga no receptor 2 ou receptor B e vai ativar também a fosfolipase C. Então, esses são os nossos principais mecanismos e locais de ação estimuladora endógena. Quem são agora os inibidores endógenos? Quem vai contrabalancear essa produção de HCl, ou seja, quem vai diminuir a produção de HCl para não ter uma lesão da minha mucosa, para eu não formar uma úlcera. Aqui, a somatostatina. Então, primeiro, a somatostatina, ela vai estimular a proteína G inibitória e ela vai inibir a formação de AMP cíclico, tá? Outro fundamental aqui, as prostaglandinas. As prostaglandinas, elas vão estimular a proteína G inibitória e vão reduzir a secreção de HCl. Fator de crescimento do epitélio. Fator de crescimento é importante, ele também vai inibir a produção de HCl para permitir a manutenção da função celular e a renovação daquela mucosa, né? A cada 1 a 3 dias, aquela mucosa ela é toda renovada. Então, é muito importante essa figura, que ela esteja bem clara para vocês. Porque, gente, quando a gente tem um problema na secreção, ou seja, a secreção está aumentada, a gente precisa entrar com fármacos. Então, por exemplo, a ranitidina, que é um fármaco mais antigo, que era muito usado antigamente, a ranitidina, ela vai inibir esse receptor H2, tá? Então, ela impede a ligação da histamina aqui. Então, vou diminuir o HCl. Então, a ranitidina atua aqui. Por exemplo, o omeprazol, que é super famoso. O omeprazol, ele vai atuar lá na bomba, naquela vesículazinha da bomba de próton. Ele vai se ligar àquela vesícula da bomba de próton, que está aqui nos canalículos, e ele é um antagonista irreversível. Ele se liga, fica preso na molécula da bomba e não permite que ela funcione. Então, ele vai estar atuando aqui embaixo, nessa via final da atuação da bomba de próton. Beleza? E nós vamos falar aos poucos, novamente aqui, sobre esses inibidores e estimuladores endógenos.
Até aqui, gente, alguma dúvida? Vamos passar para frente, então. Bom, pessoal, essa parte aqui é a parte do tutorial em que vocês montariam ah, toda a mecânica da célula. E aí vocês, no tutorial, vocês conseguem arrastar e empurrar e colocar na membrana. Todos esse maquinário, tá? Então, vamos analisar aqui. A gente tem aqui a luz da glândula, né? A luz do estômago aqui. Aqui o importante, né? Que é a bomba próton, potássio, ATPase. A bomba fica aqui nos canalículos e ela fala aqui, ó, inibível por omeprazólicos. Então, o omeprazol, ele se liga a essa bomba e impede seu funcionamento. Aí ela fica inativa, essa célula morre, e aí eu tenho uma redução da secreção de HCl. Lá, o Matheus está perguntando quais os efeitos colaterais da inibição dessa bomba. Então, Matheus, olha só, quando a gente inibe essa bomba, a gente tem uma redução da produção de HCl. Se você tem uma doença, uma gastrite ou uma úlcera, em que você precisa reduzir essa secreção de HCl, não vai ser um efeito colateral, vai ser um efeito positivo, o efeito que você espera encontrar, tá? Um efeito farmacológico, tá certo? Agora, como eu falei, o omeprazol é um inibidor irreversível. Então, uma vez que ele se liga a essa bomba, ele fica aqui, impede ela de atuar até que novas bombas sejam produzidas. Como é uma célula que morre muito rápido, ele não consegue, em tempo hábil, produzir novas bombas. Então, vou ter uma redução. A gente precisa ter o HCl para poder ativar as enzimas. Por exemplo, a pepsina, ela só é ativada no pH 2. Então, se eu tiver uma deficiência, ou seja, o que você está perguntando assim, se eu tiver um uso exagerado de omeprazol, sem ter uma necessidade mesmo, sem ter uma patologia, começa a tomar omeprazol todo dia, mania de comprar na farmácia, eu vou ter uma dificuldade em baixar o meu pH do estômago, e aí eu vou ter uma dificuldade de ativar aquelas enzimas que precisam de um pH 2, por exemplo, como a pepsina. Então, eu não vou estar degradando de forma eficiente as proteínas da minha dieta. Quando eu não degrado essas proteínas de forma eficiente, eu posso ter alguma deficiência na absorção delas, tá? E aí eu tenho o que não é digerido e absorvido de forma correta sai nas fezes em forma de diarreia, tá? E pode ter um prejuízo ali para o meu metabolismo. Então, o Marcos Paulo, nós vamos falar sobre a gastrite com mais calma no finalzinho da aula, tá? Nós vamos entender agora, pessoal, como que a célula funciona certinho, para depois a gente entender como que ela funciona em situações patológicas, como, por exemplo, na gastrite ou na úlcera, tá? Então, a gastrite, ela acontece porque eu estou com uma secreção exagerada de HCl ou porque eu estou com uma deficiência naquela minha barreira mucosa, na minha gelatina ali que contém muco e contém bicarbonato e protege as células do meu epitélio gástrico. Se eu tiver um excesso de HCl ou uma quebra dessa barreira protetora, eu posso desenvolver uma gastrite. E aí, esse posso desenvolver uma gastrite vai depender de fatores genéticos do hospedeiro, né, do paciente e também alguns micro-organismos, como, por exemplo, o H. pylori, que colonizam ali aquela mucosa gástrica. Então, a presença do H. pylori, ela aumenta muito a chance de ocorrência de quebra no equilíbrio da barreira e podendo desencadear uma gastrite ou uma úlcera. Tá certo, Marcos? Nós vamos falar com mais calma aí
passo a passo para não ficar muito embolado. Então, vamos junto aqui aprender a analisar essa figura. Então, a gente inibe aqui. O que eu quero que vocês vejam? Essa aqui é a bomba de próton, potássio, ATPase. É ela que empurra o H+ para o suco gástrico. Então, o omeprazol, ele inibe essa etapa de forma irreversível. Então, ele é um fármaco muito potente, tá? Além dessa bomba aqui, quem mais é importante aqui na minha célula parietal? Então, gente, eu vou ter a enzima aqui, a anidrase carbônica, que vai formar o bicarbonato e o H+. Então, para cada H+ liberado na luz do meu estômago, eu tenho uma molécula de bicarbonato que precisa ser removida do meu citoplasma. Senão, pessoal, esse citoplasma ele vai ficar muito alcalino. Então, esse bicarbonato, ele é expulso, ele vem para a minha corrente sanguínea, que eu tenho um vaso sanguíneo, tá? Pensa aqui, imagina o vaso sanguíneo aqui, e eu tenho essa reabsorção do bicarbonato, que eles chamam de fase alcalina da digestão. O bicarbonato, ele sai ativamente, eu tenho gasto energético, eu tenho quebra de ATP, ele é expulso do meu interior e eu para balancear a saída dele, eu tenho transporte ativo secundário de cloreto. Tá? Então, o bicarbonato sai e o cloreto entra na minha célula. E eu preciso desse cloreto aqui dentro da minha célula. Ele vai passar por esses canais de cloreto e ser liberados na luz do meu estômago. Porque o cloreto com o H+ forma o ácido clorídrico. Beleza? Para manter todo esse mecanismo aqui, eu sempre tenho que ter quem? A linda, maravilhosa da bomba de sódio, potássio, ATPase. Então, ela vai causar essa diferença de potencial na membrana e vai auxiliar o funcionamento de todos esses outros trocadores. Aqui, o potássio, então, que entra junto na bomba de sódio, de próton potássio, ele sai também para a minha corrente sanguínea pelos canais específicos de potássio. Então, pessoal, como que vai estar o sangue que sai durante as refeições? Por essa figura aí, pessoal, eu pergunto para vocês, como vai estar o sangue que deixa aqui a mucosa gástrica durante as refeições? Alcalino, exatamente. Alguns livros, alguns autores chamam de maré alcalina, tá? É uma alcalinização do pH do sangue que deixa a mucosa gástrica durante as refeições. E essa maré alcalina, ela pode ter alguns efeitos, como pode estar relacionado a fadiga, o cansaço, aquele soninho que dá depois do almoço, tá certo? Tá ligada a essa maré alcalina. Mas é lógico, vai depender do tipo de refeição que a gente tem, né? Vamos pensar, uma feijoada, olha o tanto de HCl que eu vou precisar ali de secretar para dar conta de tamponar toda aquela feijoada pesada que está chegando no meu estômago. Vou precisar de HCl demais. Então, eu vou estar liberando muito bicarbonato na corrente sanguínea. A minha maré alcalina vai ser mais forte. E aí, aquela lombeira que a gente chama depois do almoço também vai ser mais forte. Tranquilo, gente? Bom, pessoal, aí aqui eu coloquei novamente alguns mecanismos neurotransmissores e hormônios que regulam esse papel de secreção do HCl. Então, por exemplo, aqui nessa figura, a gente tem a célula G
lá na região do antro do estômago, e elas vão liberar a gastrina na corrente sanguínea. É um desenho bem mais didático. Aí mostra que a gastrina, ela vai atuar nas células enterocromafins, tá? Então, ela vai estimular a célula enterocromafim. E a célula enterocromafim, ela é vizinha, ela está lá do lado da célula parietal. E ela vai liberar quem? A histamina. A histamina atua aqui nos receptores H2, estimulando a produção de HCl. Além disso, então isso aqui é parácrino. Então, eu tenho uma via endócrina, uma via parácrina. Além disso, a gastrina, ela vai se ligar aos receptores CCK2 na célula parietal, estimulando diretamente os receptores, a produção de HCl. A via neuronal, eu tenho o que aqui? O nervo vago, sistema nervoso entérico, né, gente? Plexo submucoso, plexo mioentérico, vão liberar acetilcolina. A acetilcolina vai se ligar direto aqui no receptor M3, potencializar a liberação de HCl, e também a acetilcolina vai estimular aqui as células enterocromafins que liberam a histamina. A histamina é um potente estimulador da secreção ácida. Alguma dúvida, gente? Essa figura é uma figurinha mais simples, bem didática, que reflete aqueles estimuladores endógenos. Lembra aquela figura da Margarida que mostrava todo mundo junto? Essa aqui eles separaram e mostraram só os estimuladores endógenos. Ah, aqui, ó, eu tenho o GRP, que é um neurotransmissor também importante, que é o Gastrin Releasing Peptide. Então, ele estimula a liberação de gastrina. O GRP estimula a liberação de gastrina. Bom, para impedir que essa secreção ácida seja exagerada, nós temos aqueles mecanismos contrarregulatórios. Então, o pH, quando ele fica muito baixo, ele atinge lá em torno de 1, e eu já não tenho tanto alimento para tamponar, o meu alimento já passou a maior parte para o duodeno, eu preciso reduzir essa secreção de HCl. Então, esse pH baixo, ele vai ativar as células D, tá? As células D, por sua vez, liberam de forma parácrina a somatostatina. A somatostatina vai fazer o quê? Inibir a secreção de gastrina na corrente sanguínea. Então, a somatostatina inibe a liberação da gastrina. A somatostatina também pode atuar direto, como a gente viu na outra figura lá da Margarida, que é mais completa. A somatostatina pode estar inativando, inibindo diretamente a célula parietal de produzir o HCl. Certo? Essa é uma figura mais simplesinha. Bom, pessoal, aí nessa parte aqui eu já começo a falar um pouquinho mais sobre a barreira mucosa protetora. Antes da gente entrar nessa barreira mucosa protetora, eu queria que agora vocês pensassem junto comigo aqui. O que é mais interessante eu inibir, pessoal? Então, vamos lá. A ranitidina, ela inibe esse receptor H2 aqui. A ranitidina, ela é usada para casos de gastrite, de úlcera, era um fármaco mais antigo, surgiu antes do omeprazol. Ela inibe esse receptor aqui. E eu tenho o omeprazol, que vai atuar aqui direto na bomba. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: qual fármaco vai me dar uma inibição mais potente da secreção gástrica? A ranitidina, bloqueando H2, ou o omeprazol,
bloqueando a bomba de próton. Responde aí no chat, gente, por favor. Qual que vocês acham? O omeprazol. Beleza. Vamos pensar agora o Marcos e o Carlos sempre participando e salvando a aula de físio. Muito obrigada, Marcos, Carlos, Matheus também, que participa bastante, por vocês me ajudarem a aula não ficar tão extremamente insuportável e cansativa. Por quê, pessoal? Porque quando eu inibo aqui o H2, eu estou inibindo o receptor da histamina, a acetilcolina, ela ainda está funcionando. A gastrina, ela ainda está funcionando, porque a minha bomba está perfeita aqui. Eu estou inibindo apenas uma via, tá? Que é a via da histamina. As outras vias ainda estão liberadas. Então, a ranitidina, ela é um fármaco antigo, um fármaco bom, mas não é tão eficiente, não é tão potente. Quando eu ponho o omeprazol, que já inibe aqui no final, nem a histamina, nem a acetilcolina e nem a gastrina vão ter capacidade de estimular aquela célula. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Então, se eu pedir para vocês compararem o efeito desses dois fármacos, explicando cada um onde ele age, vocês vão conseguir ver essa diferença. Outra coisa interessante, pessoal, é a cafeína, né? O que a cafeína faz? Por que a cafeína ela causa um aumento da secreção gástrica, da secreção de HCl? Tem muita gente que não pode tomar café de jeito nenhum, que fica com dor de estômago. Eu tenho muita pena dessas pessoas, porque eu sou uma pessoa altamente dependente de café. Inclusive, já está passando da minha hora de tomar o café, eu já vou ficando meio surtada porque eu sou dependente da cafeína. Coitada da criança, né? Mas eu tô tentando diminuir na gestação. Então, pessoal, a cafeína, que é uma xantina, né? Ela vai inibir a fosfodiesterase. A fosfodiesterase é uma enzima que degrada o AMP cíclico. Então, olha aqui na figura. Eu vou inibir a degradação do AMP cíclico com o café. Inibir a degradação do AMP cíclico. Eu vou aumentar a quantidade de AMP cíclico que vai ficar ativo aqui dentro. Eu não estou inibindo ele, então eu vou ter muito AMP cíclico e aí eu vou secretar muito HCl. Por isso que às vezes algumas pessoas têm dor no estômago quando tomam muito café. Beleza? Aí no tutorial é isso que a gente faz, a gente coloca a cafeína. Aí a cafeína vem bem devagarzinho, inibe a anililato ciclase, aí começa, inibe a fosfodiesterase, o AMP cíclico aumenta, aí começa a aumentar, aumenta a AMP cíclico aqui dentro, e aí começa a sair muito HCl. Então, o tutorial, o joguinho que eu falei para vocês, é assim, você coloca os agonistas, os estimuladores e os bloqueadores. É bem legal o joguinho. Mas a gente não vai conseguir. Só eu não vou cobrar de vocês, eu vou liberar para quem quiser mesmo. Quem gostar de físio, quiser completar o conteúdo ilustrando com esse joguinho. Então, pessoal, aqui a gente tem o efeito também das prostaglandinas, né? Então, tem ali as prostaglandinas, que vão ligar os receptores de prostaglandinas, vão ativar a proteína G inibitória e vão inibir o AMP cíclico. Então, no nosso organismo, a prostaglandina, ela tem um efeito contrarregulatório na secreção gástrica do estômago, né? Gástrica do estômago é óbvio, né? A secreção ácida do estômago. Então, a prostaglandina inibe a secreção de HCl, diminui naturalmente a nossa secreção de HCl.
Ah, tá. O Antônio está perguntando aqui sobre aquela professora, em uma das imagens sobre a célula parietal, você nos mostrou que acontece a mudança na conformação dos canalículos. Isso acontece mesmo porque na hora da secreção, sim. Isso acontece sim, Antônio. E até aqui no livro da Margarida, ela mostra e ela fala até o tempo. 10 minutos depois, a célula já está com essa conformação. Como que isso acontece? A gente tem aquele sistema, aquela rede de microtúbulos e de filamentos intermediários. Vocês lembram que formam uma rede de microtúbulos dentro do citoplasma da célula? A gente tem que ter, pessoal, é muito importante, eu queria tanto que essa câmera ligasse para eu falar isso, mas vocês não consigo. Agora, no terceiro período já do curso de medicina, vocês têm que ter uma imagem da célula como uma coisa muito ativa. O citoplasma de uma célula é altamente ativo. É como se fosse um trânsito louco. Imagina uma cidade enorme, carro para lá, carro para cá, gente, tal, aquela movimentação, avião. O que é isso? Eu estou querendo que vocês imaginem um citoplasma. Microtúbulo polimeriza e despolimeriza o tempo todo para empurrar essas vesículas. Tem os filamentos intermediários que também polimerizam, despolimerizam, cresce, aumenta, para empurrar essas vesículas. Então, quando essa célula ela é estimulada, tem toda essa mudança naquela rede de microfilamentos, de microtúbulos, filamentos intermediários, para colocar os canalículos abertos e empurrar as vesículas que contêm a bomba. Então, essas vesículas aqui, ó, acontece isso mesmo. Essas vesículas que contêm as bombas de próton, elas são empurradas pelos microtúbulos que polimerizam, empurram elas aqui e elas fundem a membrana dos canalículas, a membrana plasmática aqui, para conseguir uma quantidade enorme de bombas para fazer toda a liberação do HCl na hora da secreção. Então, é na hora mesmo, viu, Antônio? Demora mais ou menos 10 minutos, que é o tempo que os microtúbulos precisam para polimerizar e empurrar essas vesículas. A gente tem o cálcio ali, ó, fundamental para permitir essa polimerização e despolimerização dos microtúbulos, empurrando as vesículas dentro da célula. Hoje em dia tem muito vídeo que mostra esse trânsito intracelular das organelas, essa polimerização e despolimerização super rápida dos microtúbulos. É legal, eu recomendo que vocês assistam, eu tenho alguns vídeos desses, eu posso procurar o link para vocês. Célula secretora é uma célula extremamente ativa no seu citoplasma. Ficou claro, Antônio? Eu consegui te esclarecer um pouco? Ótimo. Então, pessoal, agora na parte final, nós já estamos no último slide da aula. Respira fundo e aguenta, que nós estamos indo para o último slide da aula. Nesse último slide, eu vou mostrar o papel protetor das prostaglandinas. Então, é importante que vocês entendam que a prostaglandina, ela inibe a secreção de HCl, né? Ela vai ativar a proteína G inibitória, vai diminuir o AMP cíclico, diminui o AMP cíclico, diminui o HCl, tá? Então, vamos para lá. Bom, pessoal, então aqui a gente tem uma figura ilustrando essa barreira protetora, essa gelatina que a gente tem no interior do nosso estômago para proteger a mucosa gástrica, para proteger essas células epiteliais. Então, essa barreira mucosa, ela tem cerca de 2 milímetros de espessura. E ela é composta por quê? Pela um gel mucoso. Esse gel é constituído principalmente por mucina, tá? A mucina é uma glicoproteína. E quando essa glicoproteína ela é hidratada,
ela expande de tamanho. Então, ela forma realmente uma camada de gel, um gel. E aí você vê que o H+, ele tem uma dificuldade aqui de penetrar. A própria pepsina, ela não consegue passar. Então, a gente fica aqui no lume com pH em torno de 1 a 2, enquanto no gel mucoso a gente tem um pH neutro ali próximo a 7. Além desse gel mucoso, de glicoproteína, de mucina, eu tenho muita quantidade de bicarbonato para poder deixar esse pH alcalino, o pH alcalino aqui na parede da minha mucosa gástrica. E aí existem vários fatores que vão proteger essa camada mucosa. Um desses fatores são as prostaglandinas. Então, as prostaglandinas naturalmente vão produzir, elas vão atuar aqui na produção desse gel mucoso e eles vão atuar lá na célula parietal, na redução do HCl produzido pela célula parietal. Então, ela tem um papel super importante. E aí, qual que é o problema? As prostaglandinas, elas também estão envolvidas em vários processos inflamatórios. Não é, gente? Vocês estão vendo agora com a professora Társila. Eu acredito que a Társila tenha falado de prostaglandinas, ácido araquidônico, que são mediadores inflamatórios. Então, a maioria dos anti-inflamatórios não esteroidais, os ANES, como nimesulida, ibuprofeno, a própria dipirona, eles vão fazer o quê? Eles vão inibir as prostaglandinas para diminuir a resposta inflamatória. Beleza, eu vou estar controlando a minha resposta inflamatória quando eu tenho uma inflamação, mas como efeito colateral, eu vou ter uma quebra da minha proteção mucosa. Então, é por isso, pessoal, que os anti-inflamatórios não podem ser usados por tempo maior que 2 semanas. Tá certo? Quem aí já sofreu com dor de estômago, porque está tomando nimesulida há muito tempo, está tomando... vocês são novos. Gente nova toma menos anti-inflamatório. Pessoal mais velho costuma tomar mais anti-inflamatório. Mas na época dos intermédios aí, fica todo mundo com dor, todo mundo começa a inflamar, e dor de garganta, e isso e aquilo, e vai tomando anti-inflamatório. E aí acaba atacando o estômago. Por quê? Por causa de perder o efeito protetor das prostaglandinas. Outros agentes, como o álcool, para quem bebe muito e fica com dor de estômago, é porque o álcool, ele consegue também atrapalhar, quebrar o equilíbrio, ele quebra esse equilíbrio aqui da mucosa gástrica, e aí as células ficam mais susceptíveis ao ataque pelo ácido. Olha, o Matheus está perguntando, não teria como implantar esse gel protetor na cardio para proteger o refluxo esofágico? Então, Matheus, esse gel, ele já existe naturalmente ali naquela região da cárdia. Ele existe naturalmente quando a gente está num equilíbrio bacana, está tudo funcionando, essa camada mucosa protege o esôfago e o duodeno, então, que são as duas extremidades, por onde entra e por onde sai do estômago. Eles são protegidos por essa barreira mucosa. O problema é quando a gente tem um desequilíbrio, tá? E aí o desequilíbrio pode ser o quê? Pode ser o H. pylori, que é ninja e consegue colonizar essas células aqui, das células epiteliais. Então, pode ser por causa da colonização por H. pylori, pode ser porque está tomando um anti-inflamatório, diminuiu prostaglandina, ou pode ser questão de dieta, tá com uma dieta muito errada, tá? Ou tá tomando muito café que agride, ou pode ser emocional, vários fatores emocionais, né, gente? Vamos lembrar que
o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso sistema nervoso central, ele interage diretamente com o sistema nervoso entérico. Então, quando você está vivendo uma situação muito estressante, passando por um momento de muito estresse, de muita ativação ali simpática, crônica, você tem um desequilíbrio nessa regulação da produção de HCl. Beleza, gente? E aí, pessoal, quando eu tenho essa quebra desse equilíbrio, eu posso desenvolver a gastrite, que é uma inflamação aqui na parede, ou posso desenvolver as úlceras gástricas, né, na região do estômago, e úlceras duodenais, que é quando a gente já tem a presença de uma perfuração ali, ou presença de sangue já já marca ali a úlcera, e é necessário fazer uma endoscopia para ver isso. Normalmente, se for uma úlcera causada por H. pylori, o tratamento vai ser um antibiótico associado ao omeprazol, ao inibidor da bomba, ou a ranitidina, né? Que vão ser inibidores da secreção de HCl. Normalmente são usados uma associação de 2 fármacos. Pessoal, alguma dúvida? A gente pode passar agora para falar do tutorial. Normalmente eles usam a claritromicina, um antibiótico para o tratamento do H. pylori, associado a um inibidor da bomba de próton, né? E também a amoxicilina. Gente, alguma dúvida? Em alguma parte da aula? Alguma coisa não ficou clara? Tá, o pessoal está sinalizando que não tem dúvida, que está tudo certo, todo mundo está cansado, eu também estou cansada. Pessoal, Neto, que está aí, apareceu? Eduarda também. Vou pedir para vocês entrarem rapidamente lá na plataforma. Se alguém puder mandar o link aqui, eu não sei se é o mesmo link do meu. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar um link. Eu queria que vocês conferissem se já está disponível lá para vocês o tutorial. Ó, o João Pedro já abriu. Então o João Pedro já adiantou. Já falou que está disponível, que a questão 3 não aparece. Página 9, o último exercício, a questão 3 não aparece. Deixa eu olhar então aqui, rapidinho, eu olho aqui. Lá, o pessoal já começou a fazer ali. Página 9. Tá abrindo aqui o meu, que tá um pouco lento. Pessoal, qual que é o objetivo desse tutorial? É como se ele fosse uma aula prática no laboratório e a gente fosse fazer a dissecação de um feto de porco, para vocês verem estrutura por estrutura sobre o aparelho digestivo do feto do porco, que é muito parecido com o do humano, né, gente? A gente sempre tenta procurar modelos experimentais, modelos de estudo, página 9, revisão e aplicação do aprendizado. Questão. Vamos lá, deixa eu ver. É o último exercício da página 9, a questão 3.
Último exercício. Como que é o enunciado? É porque não tem número na questão aqui. Eu estou vendo uma questão que a gente tem que distinguir. É aquele quadrinho que tem um monte de questão fechada? Ou é onde está escrito visão crítica? Embaixo com 3 questões. Isso, João Pedro. Visão crítica. Aqui no meu está aparecendo, João Pedro, nessa visão crítica, você tem que arrastar a coisinha azul, você tem que arrastar para uma dessas duas caixas, ou acessório ou trato digestivo. E aí depois você passa para a página seguinte, a página 2 e a página 3. Tá em branco porque você... Ah, tá. A página 3 não tem nada. Então realmente a página 3 não tem nada. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Não sei se eu consigo tirar isso. Ela tá vazia mesmo. A terceira aba da questão 3. Do visão crítica. Terceira aba. Vamos lá. Painéis. Deixa eu tirar. Não tem como. Não tem como... Não... Ah, tem. Beleza. Tirei visão crítica todo. Volta. Eita, pô. Ô João Pedro, é só não... Então, no Visão Crítica, era um quadro em branco mesmo, João. Eu esqueci, eu não consegui tirar ele, não. Agora eu acho que eu tirei, eu acho que eu sumi com a questão. Eu acho que eu fiz meleca. Mas deixa para lá. Então, tá errado mesmo. A questão 9, número 3, ela é em branco. A questão 1, a 2 já aparece. A última questão é só para quem não respondeu o último. Isso mesmo. A última questão é para quem deixou em branco no último tutorial. Tá bem explicadinho isso lá, João. A Raquel quem achou que não precisava responder a última parte, isso. Aí você responde a última questão. Tem problema não, João. Eu acho que vai ter que as pessoas não vão conseguir fazer. Porque eu acho que eu tirei ele sem querer. Bom, pessoal, então eu expliquei lá no começo, eu não consigo mostrar para vocês o tutorial aqui, é uma pena. Essa é uma grande limitação do Canvas que me irrita profundamente. Eu não consegui abrir a tela do meu computador para vocês verem. Mas o que que acontece? O que que acontece? Eu escrevi lá no tutorial, bem detalhadinho, pedindo para vocês olharem. Vocês têm que fazer usando o computador, de preferência, computador ou desktop ou notebook, não faz no celular ou no tablet, porque eu não sei como que fica. Aí eu escrevi aqui, cada página possui exercícios fechados de múltipla escolha, arraste para a coluna certa, indique a estrutura, nomeie a estrutura e todos os exercícios deverão ser resolvidos em uma única tentativa. Após vocês responderem cada exercício, confiram a resposta correta no botão Check Answer. O tutorial fica disponível até segunda-feira de manhã. Faça com calma, utilizando o computador e não é para fazer de qualquer jeito, não é para fazer por fazer, gente. É para fazer com calma, estudando, faz uma vez só. As questões são super, super, super bobinhas, super fáceis. Faz direitinho de uma vez, viu o videozinho ali, vai, responde a questão, aí confere, tá certinho ou errou, passa para frente, passa para o próximo exercício, porque esse não vai ter feedback, porque ele é todo fechado. Ele não vai ter feedback porque ele é todo fechado. E agora, gente, não tem mais desculpa, porque vocês já conhecem a plataforma.
Não é novidade mais, nem para mim, nem para vocês. Então, faz devagarzinho. Arthur, a única questão aberta é a última questão, que é uma página que chama extra. Eu ainda escrevi assim, extra, digestão e absorção, 1,5 ponto. Essa parte final está relacionada ao tutorial anterior e não é obrigatória. A questão poderá, para aquele aluno que quiser, ser respondida pelo aluno que deixou em branco as 3 últimas questões na atividade anterior. Tá bem claro. Qual outra, Ranieri, que é aberta? Pode ser em branco, então. Que fala de dor no abdômen. Ah, tem. Pessoal, a questão legal desse tutorial é o finalzinho dele. Ele é muito bobinho, mas essa aplicação clínica é super interessante quando fala dos casos clínicos. Ah, tá. Ah, a, deixa eu ver aqui. A Raniele está falando aqui, tem uma questão que é aberta sim, que fala, considere o local em que o paciente sentiu a dor. Que estrutura no quadrante superior direito você acha que é responsável pelos sintomas do paciente? Aí, pessoal, é só vocês colocarem o nome da estrutura. Aí essa vai ter feedback sim. Ela tá bem fácil. Só colocar o nome da estrutura. A Júlia já fez, quer ver se enviou. Rodolfo também. Vamos ver. Aqui mostra que já concluiu Arthur Viana, Biel, Bruna, Daniel Chartuni, Duda. Ah, não, gente, desculpa. Não, tá certo. Duda, Guilherme, Lucas, que tem alguém que está com o e-mail MT Prata também já terminou. Pedro Henrique terminou. Ah, não, peraí, gente, desculpa, tô falando errado. E terminou é o verde. Quem terminou? Carolina Couto, Clarice Louise, João Paulo Lacerda, Júlia Milan, Lag CDC, Paulo Oliveira, Gabriel Quintão, Raniele, Rodolfo. Esses já terminaram, já foi concluído e foi certinho. Mas da última vez deu tudo certo, todo mundo conseguiu mandar. Então não vai ter problema dessa vez também não. Agora, eu só consigo dar o feedback lá daquela questão aberta quando todo mundo tiver enviado, tá certo? Ô Milena, você está fazendo pelo celular ou tablet? Pelo próprio computador? Ô Milena, tenta fechar e começar de novo. Que é o mesmo tutorial da semana passada, né? É a mesma plataforma que a gente usou a última vez. Vai ficar disponível até segunda-feira, 10 horas da manhã, tá, Matheus? Aí, segunda-feira, 10 horas da manhã, ele vai sair do ar.
Ô, gente, faz devagar, Rodolfo. O negócio é muito fácil. É só fazer com calma. Tenta fazer de novo. Vê lá se tem jeito. Eu não sei se ele vai abrir. Pessoal, a atividade formativa, o que que é a ideia? Você fazer com calma e conferindo as respostas. Então, você mesmo vai assistir o vídeo, responde, vê a figura, vê a imagem, e aí você marca a letra certa e confere, tá? O objetivo é esse. Vocês terem ali o feedback durante o processo. Bom, pessoal, eu vou sair agora, porque daqui a pouco a gente tem aula de PIAP 2. Então, 4h30